PCC é a facção mais perigosa da América do Sul. Lula terá problemas. É exatamente com essa afirmação fortíssima que o material base da nossa análise de hoje começa. Pois é, o documento original aponta que o atual governo brasileiro vai esbarrar num problemão geopolítico gigantesco. E tudo isso por causa do crescimento absurdo dessas facções lá fora. Mas, antes da gente destrinchar os dados de forma totalmente imparcial e entender como isso afeta a diplomacia global, já aproveita e inscreva-se no nosso canal. Bom, voltando aos dados da nossa fonte, o que o material mostra não é mais só um problema de segurança local, não. O negócio escalou e apitou no radar das maiores superpotências mundiais. Seção 1. O alerta internacional. A prisão que expôs uma rede global. Beleza, vamos mergulhar nisso, porque a fonte baseia essas afirmações políticas explosivas num grande desdobramento internacional. A história toda começa a se desenrolar com prisões e delações que mexeram no tabuleiro do crime no mundo. A trajetória dos eventos foca num nome específico, Vincenzo Pasquino, que é uma figura fortíssima ligada à máfia italiana, a 'Ndrangheta. Ele foi preso lá em maio de 2021 em João Pessoa. Depois ele foi transferido para uma penitenciária em Brasília e aí veio a grande virada. Recentemente, o Pasquino fechou um acordo de delação premiada com as autoridades europeias. E foi justamente esse depoimento que escancarou a porta e mostrou para o mundo o tamanho real desse consórcio entre as facções sul-americanas e a máfia. E tem um número revelado nessa investigação que é assim, de cair o queixo. De acordo com o depoimento do mafioso, o PCC hoje financia simplesmente 50% de toda a cocaína que chega na Europa. Pensa bem, metade de um continente inteiro sendo abastecido por uma única parceria logística. Isso eleva a organização, que antes era muito focada no domínio doméstico, para o patamar de um gigante absoluto no mercado ilícito global. Seção 2. A conexão máfia italiana, onde a América do Sul encontra a 'Ndrangheta. Para a gente entender como essa ponte intercontinental opera na prática, a documentação detalha alianças que estão em pleno funcionamento. Teve a Operação Samba, encabeçada por procuradores lá em Turim, na Itália, que mirou cirurgicamente nessa sociedade. E aí surgem nomes de brasileiros, tipo o Demétrio Batista de Oliveira, que já está preso, e o Nicolas Charles Evangelista Lopes, que segue foragido. O mais chocante apontado pelo documento é o ineditismo disso. Eles são os primeiros membros do PCC oficialmente processados sob as leis antimáfia da Itália, que são extremamente rigorosas. Ou seja, a Europa já não enxerga mais o grupo como uma gangue, mas como uma organização mafiosa de alto nível. E é por conta de tudo isso que a própria justiça italiana cravou o termo, a facção mais perigosa da América do Sul. O material deixa bem claro que, na visão dos investigadores europeus, essa operação brasileira ultrapassou, e muito, o nível de perigo e o alcance que a gente costumava ver nos cartéis tradicionais da Colômbia, da Bolívia e da Venezuela. Seção 3. Brasil, hub de exportação. A logística do contrabando global. Agora, o que é realmente interessante aqui é tentar entender por que o Brasil virou o centro de tudo isso. Afinal, o Brasil nem é um dos grandes produtores. Então, como viramos esse polo logístico? A fonte explica que a resposta está nas dinâmicas de segurança. Por um lado, nações que produzem muito, como Colômbia e Bolívia, hoje têm aeroportos em alerta máximo, com rigor extremo. Tentar despachar algo direto de lá para a Europa ou para os Estados Unidos é dificílimo. Já no Brasil, o cenário é outro. A gente tem um volume de voos comerciais gigantesco. É tanta gente e tanta carga saindo das nossas capitais para o mundo todo que monitorar 100% desse tráfego fica quase impossível. E é isso que transforma o nosso país na rota de passagem perfeita. E quando a gente olha para a economia que move essa logística, os números são impressionantes. O documento destrincha bem esses valores. 1 quilo da droga custa em torno de 5 mil euros lá na origem. Durante a fase de trânsito e com todas as propinas envolvidas, o valor pula para 25 mil euros. Mas a grande virada vem na saída de um porto lá na Europa, que joga esse preço para incríveis 75.500 euros o quilo. É justamente esse custo altíssimo da logística e do risco da operação portuária que geram aquelas margens de lucro absurdas. E para tentar burlar a segurança dos grandes aeroportos comerciais, as táticas que a fonte descreve beiram o absurdo. Uma delas é o que a gente pode chamar de técnica do enxame. O material cita casos em que chegaram a usar até 16 indivíduos de uma vez só, atuando como mulas no mesmo voo saindo do Brasil para a Europa. A estratégia é literalmente sobrecarregar o sistema. A lógica deles é que, se a fiscalização desconfiar de um ou dois, os outros acabam passando despercebidos pela malha fina. Seção 4. Terrorismo e geopolítica. Mudando a classificação.
Com essa infraestrutura global montada, a resposta geopolítica também começa a mudar de peso. O material explica que existe uma estratégia que ganhou tração durante a administração Trump nos Estados Unidos, que sugere uma mudança profunda de paradigma. Em vez de tratar os cartéis só como um problema de polícia criminal, a proposta é tratá-los como organizações terroristas. A justificativa por trás desse documento é que inundar um país com narcóticos não é só contrabando, mas um ataque direto, usando as drogas como uma verdadeira arma para danificar a população daquela nação. Os pilares desse documento estratégico americano são muito claros. O foco número 1 é asfixiar e destruir a capacidade financeira dessas redes. O plano é global, atacando ativamente as rotas que vão para a Europa e para a África, além de blindar todo o hemisfério ocidental, fechando o cerco no Caribe e no México. E é bem aqui que os interesses internacionais se chocam de frente com o Brasil, porque o documento aponta uma alta probabilidade de facções daqui serem incluídas nessa lista global de terrorismo. Seção 5. O impacto político nacional, pressão global nos líderes locais. Então, o ponto crucial é como tudo isso afeta o cenário interno. É aqui que a gente volta para aquela manchete do começo. O material-fonte descreve de forma muito clara o choque que o atual presidente deve enfrentar. De um lado da balança, tem a pressão internacional, com países exigindo repressão duríssima e querendo selo de terroristas para esses grupos. Do outro lado, a gente tem a enorme complexidade doméstica. O documento aponta que existem planos de segurança estaduais que estão parados, debates jurídicos arrastados e uma grande relutância política. Se essas facções virarem alvo de leis antiterrorismo internacionais, qualquer defesa da soberania nacional vai ter que lidar com uma imensa crise de opinião pública. E a fonte vai além, detalhando até mesmo o calendário de quando toda essa pressão deve atingir o ponto máximo. A previsão do material é que as coisas ganhem muita força perto do ciclo eleitoral. No meio do ano, durante a Copa do Mundo, a atenção de todo mundo vai estar no futebol. Mas assim que o campeonato acabar, lá por meados de julho, as campanhas eleitorais aqui no Brasil vão entrar em ebulição total. E é exatamente nesse momento de disputa acirrada que essas exigências diplomáticas vão ganhar os holofotes do debate público. Isso ilustra brilhantemente como uma investigação lá na Europa pode sacudir os bastidores locais. E para fechar nossa análise, fica um questionamento fundamental. Se superpotências globais realmente passarem a classificar essas operações como terrorismo, como isso vai remodelar completamente as campanhas políticas e os debates sobre soberania em toda a América do Sul? A verdade é que a fronteira entre o crime logístico e a política externa nunca teve tão borrada. Fica aí a reflexão.